Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É noite de nos encher mais uma vez do Espírito Santo, irmãos. Quero convidar o pastor Carvalho, vai estar ministrando neste momento a palavra do Senhor. E aproveitando os irmãos em pés, nós vamos estar intercedendo, orando, para que o nosso Pai venha falar conosco, venha nos encher da sua graça, através do seu servo, que estará nesta noite ministrando ao nosso coração algo que o Senhor já colocou ali, irmãos. Abra o teu coração e a tua alma, porque Deus já está falando e vai continuar. Chega aí, pastor. Glórias a Deus. Querido Deus e Pai, aqui estamos na tua casa, Senhor. Oh Espírito Santo, Tu és aquele que reina em nosso meio, Tu és aquele que reina em nossas vidas, Senhor da glória. Pai, aqui estão os teus filhos que precisam receber da tua parte o alimento do céu, Senhor. Toma nas tuas mãos agora o teu servo e usa ele mais uma vez, Senhor da glória. Pai amado, revelando a ele a tua glória, Senhor. Pai de amor e bondade, ministrando ao nosso coração aquilo que tu tens preparado. Soberano, te louvamos, a Deus, pela vida do teu servo. Usa nas tuas mãos e opera no meio da tua igreja. Pai amado, curando, Senhor, libertando os cativos, Senhor, salvando almas através da tua palavra, do teu Espírito. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, com alegria vos cumprimento com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor está presente nesta casa e aproveitando que todos vós, os nossos irmãos estão de pé, Salmo 116, versículo 112, versículo 12, nos diz o que lá? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. Ainda um outro verso que está saltando em meu coração, e eu vou dizer o porquê. É Zacarias, livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, e o versículo de número 6, a parte B, que nos diz assim, Zacarias 4, versículo 6, a parte B. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode dar um amém bem forte? Amém. Muito obrigado, podem tomar assento. Muito grato pelo convite a nós formulado, pelo nosso nobre companheiro, pastor Rafael Lino, já há alguns meses atrás, claro, através do nosso nobre pastor desta tão bem conceituada igreja, a de Renovar, pastor Ricardo, que tem sido referência para todos nós obreiros, um grande pastor, juntamente com sua digníssima esposa, tem dirigido esta igreja debaixo de muito temor e com a graça do nosso Deus. Nosso muito obrigado pelo convite. Creio que essa é a terceira vez em que aqui estamos para adorar a Deus com os irmãos. Estivemos outras vezes aqui. Como é bom poder estar aqui. Um ambiente gostoso, uma atmosfera espiritual tão intensa, tão profunda. Eu já senti a presença do Senhor aqui. Me sinto em casa, pois vejo muitos irmãos que conhecemos, e louvo a Deus pela noite tão especial que o nosso Deus tem nos concedido.
Interessante, meus queridos, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu costumo dizer que das poucas coisas boas que eu tenho, todos nós temos algumas coisas boas e algumas, por que não dizer, ruins também, não é? Mas há poucas coisas boas que talvez eu tenha. Uma das que eu acho que são muito boas é que todas as vezes pela manhã, quando eu me desperto, eu abro os olhos, o Espírito Santo já realça, já flui, nasce no meu coração um versículo da palavra do Senhor. Motivo pela qual eu li hoje Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Diferentemente de todos os dias, ontem pela manhã e hoje pela manhã, eu me acordo, abro os olhos e novamente, à semelhança de ontem, o Espírito Santo novamente nesse mesmo versículo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um Deus incriável, um Deus imutável, um Deus autoexistente. Este é o Deus que esta igreja serve. Você pode dar amém? Amém. Um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nos diz a sua palavra que os seus olhos procuram adoradores, verdadeiros adoradores, aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Existem para o nosso Deus, meus queridos, em relação à minha vida e à sua vida, aquilo que nós chamamos dias específicos. Esta igreja está comemorando 10 anos de existência, 10 anos de lágrimas, mas 10 anos também de risos. Não o riso de Sara, da incredulidade, mas o riso de Abraão, o riso da fé. 10 anos de lutas, bem verdade, né, irmã Rosa? Mais 10 anos de muitas e muitas vitórias. E Deus, é exatamente este sentimento em que eu acordo ontem e hoje, em que ele flui no meu coração este versículo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu chamaria de dias específicos aqueles dias a qual o Senhor ele requer algo a mais de nós. O tema desses dias que os irmãos escolheram, debaixo de oração, foi gratidão. Talvez o maior pecado que existe seja o pecado da ingratidão. Porque para o adúltero, quando você o indaga, ele sempre tem uma justificativa. Eu não me dava bem em casa, as coisas não iam bem, e por isso resolvi fazer o que eu fiz. Para o mentiroso, ele tem uma justificativa. Mas quando você indaga o ingrato, qual é a justificativa do ingrato? Para aquele que você abre a porta, puxa a cadeira da mesa da sua casa, dá lugar para ele se assentar, dá o melhor que você tem para ele comer, se alimentar. E quando você vira as costas sem dó e sem piedade, ele crava ali um punhal nas suas costas. Qual é a justificativa do ingrato? Nenhuma. Por isso talvez seja o maior dos pecados, o pecado da ingratidão. Mas hoje temos desfrutado de dias de gratidão aqui. Quantas vitórias Deus te deu. Talvez você está aqui há 3 anos, 5 anos, talvez um mês. Quantas vitórias você já recebeu do Senhor. Você pode juntamente comigo levantar a sua mão e glorificar a este Deus nesta noite. E dizer: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Com essa mesma gratidão, com esse sentimento que invade o meu coração e o seu coração, é exatamente através desse sentimento que o Senhor, Ele tem estabelecido na nossa vida isso que eu acabo de chamar de dias específicos, o dia que Ele requer mais de nós.
Os dias específicos são diferentes daqueles dias triviais, daqueles dias costumeiros que eu e você estamos habitualmente acostumados a fazer nos nossos cultos. Parece que nós, cristãos que somos, momentos antes de vir à igreja, temos aquela maleta, e dentro daquela maleta, após o banho tomado, nós colocamos ali quantos glória a Deus vamos dar, a nossa oferta que estamos acostumados a entregar. O nosso culto está dentro daquela mala, e a gente sai de casa e vem e entregamos exatamente aquilo que habitualmente estamos acostumados a entregar. Mas aquilo que o Espírito Santo grita dentro de mim é algo diferente. O que é, pastor Júnior? É dia específico, é dia que ele requer mais de mim e de você, é dia que ele requer uma entrega sem reservas, não o habitual, não o trivial, e foi exatamente isso que aconteceu com este grande profeta Zacarias, que é o meu ponto de vista. Foi o homem que teve as visões mais lindas, juntamente com o profeta Ezequiel, João da ilha de Patmos e alguns outros, mas ele, em poucos capítulos da Bíblia, cada visão linda que este homem trouxe. E parece-nos que Zacarias está um tanto quanto que cochilando, dormindo, porque o versículo 1 diz que ele foi despertado de um sono por um anjo, e ele estava como que cochilando, e o anjo o desperta, e quando o desperta, ele acorda, Deus lhe dá uma visão. Deus queria algo a mais do profeta, Deus estava chamando o profeta a um santo posicionamento, e diante dele se revela, abre-se uma visão linda. E qual era a visão que Zacarias estava vendo? Zacarias estava vendo um castiçal todo de ouro, e na haste central daquele castiçal, acima da haste central, havia um vaso, havia um reservatório, que funcionava como uma bomba sugadora. Zacarias olhava para esta visão, e ele não estava entendendo o significado daquilo que Deus estava lhe concedendo naquele momento. Um castiçal, todos conhecem esse objeto, 7 pontas, e ele via esse castiçal com cada ponta deste castiçal uma lâmpada. As lâmpadas estavam todas acesas, e acima do castiçal havia um vaso, um reservatório, como eu já disse. Mas o que mais chamou a atenção do profeta é que tanto do lado direito do castiçal, como do lado esquerdo do castiçal, tinham 2 oliveiras muito grandes, muito grandes, oliveira, e saía um tubo grosso de dentro de cada uma das oliveiras, e esses 2 tubos que saíam das 2 oliveiras, que ficavam do lado direito e do lado esquerdo do castiçal, iam direto para dentro do reservatório, daquele vaso que ficava em cima do castiçal. Que visão que Zacarias está tendo! O castiçal, pastor Ricardo, ele era todo de ouro. De cada uma daquelas lâmpadas que ficavam em cada um daquelas pontas do castiçal, eram 7 lâmpadas que ficavam acesas, saíam canudos muito finos, canudinhos pequenos, diâmetro menor do que aqueles 2 outros canudos mais grossos que saíam das 2 oliveiras. E esses canudinhos que saíam do castiçal e das lâmpadas, eles também iam dentro do vaso, dentro do reservatório, que ficava acima do castiçal. Que visão complexa, difícil de interpretação. E Zacarias, mesmo sendo profeta, existem coisas que Deus faz e nos mostra que não entendemos de imediato, precisa de joelho. E Zacarias foi buscar a interpretação a Deus. O que é essa visão que o Senhor está me dando? E o anjo intérprete, então, começa a relatar para ele o que significava aquilo. E naquele momento, o anjo disse: você está vendo, Zacarias, esse castiçal todo de ouro? Ele disse: sim, estou vendo. Esse castiçal todo de ouro é o templo, é a casa do Deus Todo-Poderoso, que será levantada, que será construída, que será erigida. Ela será o referencial de adoração na cidade de Jerusalém.
diante de todos os outros que já estão, mas este templo será o referencial, o diferencial para muita gente. É de ouro, porque o ouro simboliza realeza, pureza, santidade, e assim tem que ser a casa do Pai, do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, Zacarias. E Zacarias começou a olhar e disse: então o castiçal simboliza a casa do Senhor que será construída. Ele disse: sim. E ele responde: e estas duas oliveiras? O que significa estas duas oliveiras? E o anjo intérprete responde: estas duas oliveiras simboliza Josué e simboliza Zorobabel, os dois homens que o Todo-Poderoso levantará em Jerusalém, e com a mão dele forte e poderosa vai reconstruir ou construir o templo novamente. Aleluia. E o que mais chamou a atenção do profeta Zacarias era que daquelas duas oliveiras que simbolizavam Josué e Zorobabel, tendo aqueles dois tubos que estavam dentro daquelas árvores, saíam o líquido. Ele via, porque os tubos eram transparentes. E Zacarias olhava aquela visão, e aquelas oliveiras vertiam um líquido. E que líquido era esse? Oliveira verte azeite. E o azeite começava a escorrer por dentro daquele tubo grosso. Mas por que é que o azeite escorria por dentro daquele tubo que ficava dentro das oliveiras? Porque o vaso, o reservatório que ficava acima do castiçal, ele puxava, ele bombeava, ele sugava azeite que havia dentro daquelas oliveiras. E conforme aquela bomba sugava, aquele reservatório puxava azeite de dentro daquelas duas oliveiras, o azeite saía e entrava dentro do vaso. E o vaso, esse reservatório, tinha duas propriedades. Uma era de puxar azeite das duas oliveiras, e a outra era de mandar azeite para que as lâmpadas do castiçal não se apagassem. Enquanto houvesse azeite das duas oliveiras fluindo, vertendo, indo para o vaso, e o vaso mandando para aquelas lâmpadas do castiçal, cujo castiçal simbolizava a igreja, as lâmpadas continuariam acesas. Não tinha como elas se apagarem, porque enquanto houvesse azeite, vertendo destas duas oliveiras, as lâmpadas do castiçal, as lâmpadas da igreja, e o vaso puxava. Eu sinto a presença real do Senhor aqui. O vaso bombeava, aquele reservatório sugava azeite das duas oliveiras. Enquanto aquele reservatório sugava, o azeite saía, e aquele mesmo reservatório que puxava e sugava e bombeava, também mandava para as lâmpadas, e as lâmpadas não se apagavam. E Zacarias olhou aquele líquido que mais lhe chamou a atenção e perguntou ao anjo intérprete: e este azeite, este líquido, o que significa este líquido que sai destas duas oliveiras, que simboliza Josué e Zorobabel? Quando Zacarias faz essa pergunta para o anjo intérprete, agora Deus mesmo entra em cena. Deus mesmo entra em cena, porque existem coisas que só Deus para falar e fazer. Ele entra em cena naquele diálogo entre o profeta e o anjo intérprete, e Deus então responde dizendo: este líquido é o símbolo da minha presença. Este líquido é o Espírito Santo, que
que não é o símbolo, mas é a realidade da minha presença na vida de Josué e na vida de Zorobabel. Agora, Zacarias, dispõe-te, levanta-te, vai e profetiza para Zorobabel e Josué, que não vai ser pela força deles, que eles conseguirão construir a minha casa na minha cidade. Mas diga para eles que se eles dependerem unicamente do meu espírito, do meu espírito, do meu espírito, e não faltar a intimidade deles com o meu espírito, aí sim eles conseguirão levantar a minha casa na minha cidade. Mas vá, diga para eles, não por força, nem por violência. 10 anos se passaram, que darei eu ao Senhor. E nesta noite o Espírito Santo brada nesta casa, não por força até aqui, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Coisa linda. Eu olho para este templo, cada vez que eu venho aqui ele está mais lindo. Eu olho para esta casa é este reservatório, que puxa azeite, que joga azeite. Você não está vendo, porque é algo sobrenatural. Eu não sei se você está sentindo o que eu sinto aqui, mas há um temor e uma graça de Deus sobre nós de uma forma tão pesada, tão espessa, tão grossa. A unção de Deus se faz presente neste lugar. Eis o porquê o Espírito Santo gritou desde ontem aqui no meu coração, não por força, nem por violência, mas pela minha palavra, pelo meu Espírito. Eu olho para este templo, eu vejo este reservatório. Este templo é este grande reservatório, em que você naturalmente não está enxergando, não está vendo com os seus olhos naturais, porque o que eu falo aqui é algo sobrenatural. E o que é, pastor Júnior? Este grande reservatório, assim como este reservatório de Zacarias, saíam 7 canudinhos que ligavam as lâmpadas. Esta casa, este santuário, nesta noite, de forma sobrenatural, de forma espiritual, repito, você não está vendo com os olhos naturais, mas se os seus olhos da fé, se os seus olhos espirituais forem abertos, você vai enxergar dezenas, por que não dizer centenas de canudinhos que saem das paredes desta casa. Você não está enxergando, é sobrenatural esse negócio aqui. Querendo você ou não, um desses canudinhos que espiritualmente está aqui, querendo você ou não, está ligado diretamente no teu coração. Olhe para mim, levante a sua mão bem alto comigo. Faça isso, mais alto que você puder. Toca na mão do seu irmão com carinho e diga: está no teu coração ligado. Querendo você ou não, um desses canudinhos está diretamente ligado no teu coração. Existe um canudo mais grosso, espiritualmente falando, que sai do trono de Deus, ou por que não dizer do coração do Pai, e desce direto para esse reservatório. E o meu culto, o seu culto, a nossa entrega, você sabia disso? A Bíblia, ela vai trazer um simbolismo lindo, que é a nossa, no que tange a nossa adoração, tudo aquilo que nós falamos, nossos glória a Deus, nossas línguas estranhas, nossos cânticos, toda a nossa glorificação durante o nosso culto,
ela tem o simbolismo de fumaça. 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 Por isso que quando o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo, que não era o lugar santíssimo onde estava a arca, e ele chegava no último objeto, que era o altar de incenso, porque havia um véu grosso que o separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ele pegava o altar de incenso e começava a jogar fumaça ali dentro, porque ele não sabia o momento exato, a hora exata de adentrar no lugar santíssimo, de romper aquele véu grosso e adentrar no lugar santíssimo, onde estava a arca, porque se ele entrasse antes, se ele se adiantasse, ele poderia morrer fulminado lá dentro. Qual era o momento de entrar no lugar santíssimo então? Era o momento aonde ele se olhava e não se enxergava mais, de tanta fumaça. Lá no lugar santo, ele pegava o altar de incenso e começava. E a fumaça ia tomando conta daquele ambiente. E Deuteronômio vai dizer que o momento exato em que o sumo sacerdote deveria entrar no lugar santíssimo é quando ele olhava para a ponta do dedão do seu pé e não enxergava. Quando ele olhava para a ponta do seu nariz e não enxergava, aí sim, ele sabia que era o momento dele entrar, dele romper o véu e adentrar no lugar santíssimo e ali falar diretamente. Você não está enxergando nesta noite, é sobrenatural. Mas quando você dá um glória a Deus aí, quando eu dou um glória a Deus aqui, dá um glória a Deus aí, vamos ver. Quando você fala em língua estranha e cheio do Espírito Santo, e eu aqui cheio do Espírito Santo falo em língua estranha, você não está vendo, é sobrenatural. Mas nós estamos aqui fazendo fumaça, 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 fumaça. E Deus, Ele não escuta por aqui. Ai, Deus não escuta como eu e você escutamos por aqui, porque escutar é natural. Ele ouve, e ouvir é sobrenatural. Ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escutar é natural, mas ouvir é sobrenatural. Enquanto estamos aqui adorando e prestando nosso culto a Deus, estamos formando essa fumaça, e a fumaça está subindo. Se ele não escuta por aqui, ou ele escuta por aqui, mas ouve por onde? Por aqui, pelo nariz. Enquanto você adora aí e eu adoro aqui, a fumaça vai subindo, e Deus lá em cima vai. Ele vai recebendo o nosso culto, a nossa entrega. Sabe qual é o culto que mais Ele se agrada? Sabe qual é a entrega que mais Ele se agrada e recebe? É quando você está aqui tão preocupado, angustiado, com tantos compromissos durante a semana toda para cumprir, e você está aqui: Senhor, não sei como, mas Tu sabes. Você se sente aperto, comprimido, oprimido, de ambos os lados,
não tem uma luz acesa no fim do túnel, como escape para a solução dos teus problemas. Você não sabe como, mas você está aqui. Deus, eu te amo. Jesus, eu quero sentir a tua presença. Oh, essa fumaça vai ficando tão espessa, tão grossa. Ela vai subindo e Deus recebe e diz: é isso que eu quero, é disso que eu falo, é disso que eu quero. A minha igreja me entregando é o melhor. E Deus, esta noite, Ele chamou eu e você para um dia específico. O que é o dia específico? É uma entrega sem reservas. Diante desta mesa linda em que iremos, em memória, lembrar da morte expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma entrega sem reservas. Quando eu olho para a Bíblia, inúmeros homens passaram por isso que Zacarias passou. Dias específicos em que Deus está chamando: ei, Zacarias, eu quero o melhor, azeite puro. E um dia, lá no capítulo 34 de Êxodo, está lá um homem chamado Moisés. Diga comigo, Moisés. Ei, Moisés. No versículo 34, capítulo 30, Moisés já havia erigido tantos altares. E talvez você está, talvez não, você está erigindo o teu altar aqui hoje. Você quer que Deus receba, amém? Quando Moisés erigiu o altar e ele foi entregar aquilo que habitualmente ele estava acostumado a entregar, Deus disse: stop, Moisés, chega. Hoje é dia específico. Hoje é um dia que eu quero o melhor. E hoje eu não quero cheirar isso não. Eu quero cheirar algo mais intenso. E Deus disse: tira tudo isso daí sobre o altar. E o que é que o Senhor quer cheirar, Senhor? E Deus responde para Moisés: sai da minha presença. Vai, pega o estoraque, pega a ônixa, pega o gálbano, traz para mim. Queima tudo isso sobre o altar, porque é exatamente isso que eu quero cheirar. Porque é o seguinte, Moisés, o que você está me oferecendo é segundo a tua vontade. Stop, chega. Hoje é o dia específico. Eu quero cheirar aquilo que mexa comigo hoje. Vai lá, pega o estoraque. O que era o estoraque? Ficava quilômetros longe de onde Moisés estava. Um pequeno arbusto. Ele vertia uma resina que num espaço de 15 metros de diâmetro desse arbusto, todo peregrino e forasteiro conseguia detectar o cheiro, a fragrância, o aroma dessa resina que o estoraque vertia. E Deus disse para Moisés: eu quero cheirar o estoraque. Pega, traz para mim e queima. A ônixa: Senhor, aonde eu vou achar a ônixa? Ah, Moisés, tem que ter disponibilidade, rapaz. Quantos anos você está comigo? É no fundo do mar. Você vai ter que mergulhar, pegar a ônixa, trazer, abre ela. O líquido que eu quero cheirar está lá dentro. Não tinha cheiro nenhum o líquido da ônixa. Mas se Deus quer, acabou. Vai questionar ou vai adorar? Vai, Moisés, mergulha, pega, traz. Pega do gálbano, Moisés. Foi lá, pegou o gálbano, trouxe. O que era o gálbano? O gálbano, diferente do estoraque, irmão, era uma árvore feia, não tinha aparência nenhuma. Os galhos do gálbano era todo retorcido. Não tinha folhas, flores, era só galho retorcido. E Deus disse: pega o gálbano, traz para mim. Todos que olhavam o gálbano, repito, não via aparência nenhuma. Ninguém queria pegar nada do gálbano, porém Deus enxergou dentro do gálbano um líquido.
um líquido que só o gálbano tinha para verter. Exteriormente feio, sem aparência, mas internamente havia nele uma preciosidade tão grande, em que os sacerdotes, quando pegavam o gálbano, eles tinham uma espécie de base muito sólida, e ali aqueles galhos secos e retorcidos, eles colocavam em cima daquela base pesada, forte, e com uma espécie de pau de pilão, os sacerdotes iam e batiam em cima do gálbano, amassavam o gálbano, trituravam o gálbano, e só depois de amassado o gálbano e triturado o gálbano, é que o gálbano vertia aquele líquido que tanto Deus queria cheirar. Aqui não tem nenhum estoraque, nenhuma ôntia. Somos todos como um gálbano. Vou repetir, hein? Somos todos como um gálbano diante da presença do nosso Deus, em que não tem aparência externa para muitos lá fora. Mas quando Deus enxergou, Ele enxergou aquilo que ninguém lá fora enxergou. Aqui dentro de mim e de você, você é um gálbano. Diga para quem está ao seu lado, diga: você é um gálbano. Diga: você é um gálbano, que é pisado, triturado, amassado, e alguém olha e diz: acabou, não tem como se levantar. Não acabou. Este é o processo que Deus se utiliza, nos amassando, nos triturando. Para quê, pastor Júnior? Só para arrancar de mim e de você aquilo que ninguém viu, ninguém vê, mas Ele vê. Alguém apontou o dedo e disse: acabou. Deus está dizendo: não acabou, é o processo. Estou tirando dele e dela o melhor que eu tenho. Quanto tempo? 49 anos eu tenho, e com 22 anos de idade, quando eu saio de Pindamonhangaba, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e vou embora, depois de estudar a Bíblia, o meu sonho, parando no terceiro ano de engenharia civil na FAEM Barretos, o meu sonho, estudar Bíblia, ser um pastor. Depois de concluído o bacharelado em Pinda, estou indo eu com o pastor Josafá Melchiori para o interior, morava em Bebedouro. Como que Deus fala nas coisas mais simples, pastor Rafael. Estou indo numa tarde de domingo, extremamente ensolarada, e quanto mais vai para o interior, mais calor é. Na beira da estrada, um homem fazendo caldo de cana, Josafá dirigindo o seu carrinho. Eu disse: Josafá, vamos parar, vamos tomar um belo de um caldo de cana aqui, e vamos seguir em frente. Sabe qual era o meu sentimento? Não quero saber de ministério, não quero saber de igreja mais, como ministério. Vou ser crente, um cristão, vou entregar os meus dízimos, mas não quero saber, vou voltar toda a minha vida para o ato secular, e acabou, não quero mais saber de ministério. Este era o meu pensamento. Chegamos ali diante daquele homem, eu não me lembro se foi eu, o Josafá, que disse para ele: faz para nós 2 copos de caldo de cana. E ele ligou, naquela época, irmãos, 1996 para 1997, ligou aquele motor caldo de cana para fazer aquele caldo de cana. Pegou 2 canas, colocou no motor e foi passando aquela cana. E eu e Josafá fomos vendo aquela cena, o caldo de cana caindo,
e ele pega do outro lado aquilo que para mim era um bagaço, não valia mais para nada. Ele pegou aquilo, e quando ele foi colocar novamente, ele dobrou. E quando ele foi colocar novamente, eu disse: Senhor, pode pegar mais 2 canas novas, a gente paga a mais para o Senhor, a gente quer um caldo de cana bom, de primeira qualidade. Ele olhou para as nossas vestimentas e disse assim: vocês são cristãos, são crentes evangélicos? Sim, somos cristãos. E ele gentilmente falou dessa forma: olha, de Bíblia vocês podem entender, mas de caldo de cana entendo melhor eu. Eu disse: não, mas o senhor pode pegar 2 canas novas? Ele disse: não. Ele mostrou aquelas 2 canas que para a gente só estava o bagaço e disse: o melhor caldo está aqui, ó. O melhor caldo vem agora. Eu disse: como assim? Ele disse: é a segunda passada. A primeira passada é o grosso, mas a segunda passada é o fino, é o filé da cana, é o líquido melhor. Ele dobrou, colocou na ponta, e o motorzão pegou na ponta da cana, torceu a cana. No que ele torceu, eu falei: ai, porque eu me sentia aquilo, ou eu me sentia daquela forma, com vontade de parar, de desistir de tudo, de abandonar tudo. E quando ele torceu a cana, com a ponta no motor, e a cana foi passando, e o melado velho foi caindo, o Espírito Santo foi falando tão forte no meu coração, dizendo: tem muito caldo para verter aí ainda, tem muita coisa para você ainda fazer na minha obra. Invadiu o pastor Ricardo um sentimento de gratidão tão grande, tão forte dentro de mim, em que ali, diante daquele gapeiro, eu estabeleci um novo pacto diante de Deus, dizendo: pode vir o que vier, pode acontecer o que for, decepções, desilusões, traições, nada disso vai me fazer parar, desistir, viver inerte na casa do Pai. Ali eu me senti renovado, inteiramente tocado por Deus, e eu segui viagem naquele momento. Cheguei em Bebedouro, não fui para a casa dos meus pais, ainda jovem, pode deixar, irmão, ainda jovem, fui direto para a igreja. Pastor presidente, pastor José Martiniano da Silva estava lá, e eu disse: eis-me aqui, envie-me para onde o Senhor quiser, faça de mim aquilo que o Senhor desejar, eu só não quero viver parado. Sentimento de gratidão faz exatamente isso conosco. Deixa esse sentimento de gratidão invadir a sua alma, nos recônditos, nas cordas mais finas e delicadas do seu coração, no âmago da tua alma. Deixa esse sentimento de gratidão invadir a tua alma. Quantos livramentos Deus fez na tua vida, livramentos que você viu e contemplou com os teus olhos naturais, e quantos foram aqueles livramentos que Deus Pai efetuou na tua história, que você não viu com os teus olhos naturais, mas a mão de Deus, o Todo-Poderoso, estava lá, te livrando, te jogando para cá, te tirando dali, daqui, da lá. Por quê? Porque Ele te escolheu, te chamou, e você está sentado aqui nesta noite, ouvindo esta palavra. Quantas vezes o inferno quis te destruir, quis acabar com você, aniquilar com a tua vida e com a tua história, mas estamos vivos aqui esta noite. Satanás nunca vai conseguir te matar, porque a tua vida, a minha vida, a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus.
levanta a tua cabeça, deixa o pessimismo de lado, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. Receba nesta noite o espírito de gratidão invadindo a tua alma, desde a planta dos pés ao alto da sua cabeça, em nome de Jesus. O meu tempo se foi. Se coloque em pé, por gentileza. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Feche os seus olhos. Até agora você fez de tudo. Até agora você se entregou. Até agora você se doou. E parece que não houve resultado absolutamente nenhum para aquela situação ou para aquele resultado que você queria e esperava. Mas Deus esta noite está gritando aí dentro de você, não por força, chega, nem por violência, pare, é pelo meu Espírito, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. O versículo 10 deste mesmo capítulo, pastor Ricardo, é lindo, porque é uma promessa linda, até mesmo para aqueles que abandonaram a obra de construção do templo. Porque quando Josué e Zorobabel lançaram a pedra e começaram a construir o templo, era o início, era o começo da obra. Os problemas tem, claro que tem, mas os problemas eles aumentam com o decorrer do tempo. Por isso Abacuque ele orou dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Não é no início, nem no fim, é no meio. É no meio que os problemas vêm, é no meio que os problemas aumentam ainda mais. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Enquanto o tempo foi passando e os problemas foram aumentando, aqueles mesmos que inicialmente da obra batiam a mão no ombro de Josué e Zorobabel e diziam: conta conosco, estaremos aqui até o fim. Quando os problemas aumentaram vertiginosamente, foram os primeiros que foram embora e deixaram Josué e deixaram Zorobabel sozinhos. Porém, com um diferencial: o azeite nunca faltou. Pastor Ricardo, não deixa o azeite faltar, meu amado. O azeite nunca faltou na vida de Josué e de Zorobabel. Todos abandonaram, viraram as costas, mas a obra não parou, e o azeite não deixou de correr, não deixou de escorrer. O azeite continuou sendo vertido pelas oliveiras. O Espírito Santo puxava, bombeava, sugava azeite, e tinha azeite para verter. Tinha joelho no chão, tinha boca no pó, tinha madrugadas perdidas de oração, de clamor, de entrega, tinha jejum, tinha tudo ali. O azeite tinha. Mas um dia Deus enviou uma mensagem para Zorobabel e Josué dizendo: calma, até eles que viraram as costas para você lá atrás se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Sabe o que fala de prumo? Paredes levantadas, construção bem estruturada. Eles se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Mensagem que Deus estava enviando para Zorobabel, dizendo: eles voltarão, e receba-os ainda como filhos. Receba-os ainda como filhos. Eles se alegrarão e estarão contigo novamente, ombreados.
Que mensagem tremenda! Sabe o que é isso? Um dia, tudo aquilo que foi plantado, mesmo por falta de vigilância, por este ou por aquele, indo embora, deixando e virando as costas, um dia, eles se alegrarão, como tem se alegrado, vendo o prumo na tua mão, pastor Ricardo, vendo o prumo na tua mão, e voltarão, diz o texto, com alegria. Vai entender este nosso Deus. Deus faz isso, Deus trabalha assim, e Deus estava dizendo: receba-os como filhos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra tem sido explanada nesta noite. Eu creio que o Senhor puxa, suga e bombeia azeite. E o sentimento maior que há no teu coração é verter azeite do nosso coração. Que nunca falte esse azeite de dentro de nós. Que este azeite flua, que esta casa cresça, que os corações gratos aqui, Senhor, possa formosear o nosso rosto, nossa vida. Somos sal, luz deste mundo. Derrama a tua graça sobre esta igreja, sobre estes músicos, sobre o nosso pastor Ricardo, sobre os obreiros que estão com ele. Levanta cada um de nós, cada um dos teus filhos, com uma mensagem quente, uma mensagem profética, cheia do teu Santo Espírito. E que esta gratidão, Senhor, seja impetrada em nossos corações, para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Chefe Ricardo.